Você acha que o seu dinheiro é nude? Não. Você acha que ele é azul esverdeado? Muito menos. Ele é pink. E é do Pink Money que a gente vai falar hoje. Para você que não sabe, Pink Money define aquele dinheiro que sai de nós, LGBTQ+. E hoje a gente vai falar de como ele circula no nosso país e o quanto ele é importante. Afinal de contas, ele gira boa parte da nossa economia. Para isso, nós convidamos hoje o Ricardo Gomes, que é presidente da Câmara de Comércio LGBT brasileira, é isso? Isso mesmo. Olha, muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado pelo convite, é uma honra. E aí o Ricardo vem contar pra gente um pouco como é que funciona tudo isso, até porque a Câmara é uma entidade que é grande, mas ainda é recente, né? Conta pra gente como teve essa volta. Deixa eu tirar uma dúvida, você falou que o dinheiro sai de nós LGBTs, de onde exatamente? Porque eu preciso saber de onde sai esse dinheiro. Né? No caso, eu transpiro riqueza, né, linda? Você eu não sei. Entendi, tá bom. Eu acho que sai do seu trabalho. Pronto, foi mais polido. Ou dos seus investimentos, vamos dizer assim. Bom, a Câmara, na verdade, ela teve um início lá em 2009, mas venceu o primeiro mandato e essa diretoria abandonou esse projeto. E aí, o ano passado, a minha empresa tinha um projeto voltado para a população LGBT. Eu fui procurar o ex-presidente para ele retomar essas atividades e aí ele falou, vamos retomar com você. Aí eu falei, não, eu não, até posso contribuir e tal. Depois de uns 6 meses resistindo, não teve jeito, eu tinha arrumado outras pessoas para que ele aprovasse para assumir essa presidência. Ele falou, já escolhi, você tem que assumir. Bom, aí a gente começou essa empreitada, agora em setembro fez exatamente 1 ano de trabalho e a gente está aí nessa luta, um pouco atrasados. Estados Unidos, a Câmara tem 15 anos, Argentina, os nossos amigos aqui têm 10 anos e, na verdade, como ela começou lá atrás, mas não teve a continuidade, a gente pode dizer que a Câmara tem 1 ano de existência. O que eu queria te perguntar é exatamente qual é o trabalho da Câmara, qual é a principal função da Câmara e esse fluxo de trabalho, como é que está sendo? Maravilha. Bom, o objetivo de uma Câmara de Comércio, sendo ela LGBT, Brasil, Alemanha, sobre qualquer Câmara de Comércio, é fomentar negócios, rendas e divisas. Então, nós pretendemos unir empresa e um país e uma empresa, um país e uma cidade, seja lá qualquer conexão para que isso retorne em negócios, em dinheiro. E aí, por que LGBT então? Porque como uma série de coisas que ainda não funcionam tão bem, a gente tem que segmentar. Então, por isso que é uma Câmara de Comércio LGBT. E aí, é só para empresas que têm produtos ou serviços exclusivos, como uma sauna gay, como um restaurante voltado para a população LGBT, ou uma marca de moda que tenha única e exclusivamente uma roupa com uma cara LGBT, ou para as meninas lésbicas? Não. Na verdade, a Câmara recebe e congrega qualquer tipo de empresa que tenha produtos ou serviços, sejam eles exclusivos ou não para a população LGBT, mas principalmente para as empresas que querem se posicionar frente à população LGBT. Você está falando de se posicionar frente à população. Eu tenho uma empresa, tá? Ela não tem produtos ou serviços LGBT, mas eu quero inseri-la nesse contexto. Ok. Entretanto, eu chego lá com a seguinte dúvida. Se eu falar que a minha empresa agora trabalha com os LGBT, eu não posso sofrer preconceito? Porque o cerne dela não é esse, a história dela não é essa. Existe algum tipo de trabalho em cima dessa dúvida? Existe. Na verdade, uma empresa, quando ela chega a procurar, eu quero me posicionar frente a esse público, já é bacana, já é o primeiro passo. Mas, desde que ela não tenha um produto muito específico para uma população extremamente homofóbica, não vamos citar aqui para não ser preconceituoso e para não dar vazão para isso. Aquela que vem de máquina para skinhead, né? Aí não vai rolar. Aí não vai rolar, Aí não é dá. muito difícil. Agora, fora isso, a gente tem uma mudança de comportamento, a gente tem uma mudança de posicionamento das pessoas em relação à população LGBT. No mínimo de respeito. Claro que ainda falta muito. Nós estamos a anos-luz de ter um país ou de ter um mundo bacana. Mas você já tem uma mudança de posicionamento. E reza a lenda que no Brasil,
por mais que o IBGE diga que é em torno de 9% a população LGBT, nem eles acreditam nisso, obviamente, né? A forma da pesquisa que não foi a primeira vez que fez, mas é porque foi a primeira vez que foi levantado esse tema pelo IBGE, então assim, há que se ter um tempo, a gente infelizmente tem que entender isso, tem que saber perguntar, né? Senão você não vai ter dados. Por exemplo, na Argentina eles têm apurado que 20% do turista que entra na Argentina é LGBT. Mas eles não perguntam, você é gay, você é lésbica, você é trans. Tem uma série de perguntas e eles não fazem a pergunta final. Então, com a leitura dessas perguntas, eles conseguem identificar. Então, existe um trabalho de 10 anos para estar aí esse público LGBT para lá. Então, respondendo de fato mesmo a sua pergunta, é importante que as empresas entendam que ela não precisa pendurar uma bandeira gay. Ela precisa chegar na população LGBT e deixar claro que ali os seus funcionários, que a sua equipe e que a sua casa está pronto para atender o LGBT de forma diferente? Não! Nenhum LGBT quer ser tratado diferente, muito pelo contrário, ele quer ser tratado igual a todo mundo. Sim. Então, se for um hotel, chegam lá 2 homens e de mão dadas, eles querem ser tratados como um casal. E não é assim, olha, um casal, 2 homens. Não. Se chega lá um homem e uma mulher, casal de mão dada, eles ficam assim, olha, um casal hétero. Não. Então, assim, na verdade, o que a gente diz para as empresas, você precisa tratar o LGBT, seja gay, lésbica, trans, um homem trans, mulher trans, travesti, seja lá o que for, com naturalidade. Porque aquilo é um ser humano, é uma pessoa, e aí quando a gente vai falar de dinheiro, é um consumidor. É o que interessa. A religião, a orientação sexual, a raça, o tom da pele, nada disso interessa. E não interessa no mau sentido, olha, não quero saber, isso não é da minha conta. Não, é que isso não vai fazer uma pessoa nem melhor, nem pior que a outra. Legal. E ela é um consumidor igual. Exatamente. O dinheiro, por mais que você falou aqui do nosso Pink Money, o dinheiro é o mesmo, ele tem o mesmo valor. Sim. Né? E se você pode, principalmente no Brasil de hoje, né? Que a gente está nessa crise aí já, podemos falar de 2 anos nesse perrengue da economia brasileira, pensa bem, você que não faz um trabalho com esse público, não atende esse público, produzindo os mesmos produtos, os mesmos serviços, se você só se posiciona diferente, faz um treinamento com a sua equipe e você começa a se mostrar uma empresa amiga da diversidade, que recebe todo mundo, o que isso pode resultar para o seu bolso. E do outro lado, a população LGBT, que às vezes fala assim, ele só está interessado no meu dinheiro. Comecemos então pelo interesse do dinheiro. Porque se essa empresa vem, por exemplo, para uma câmara de comércio como a nossa, começa a conviver com empresas que têm um trabalho efetivo mesmo, de fato e de direito, que consegue se posicionar bem, tem um trabalho legal, recebe as pessoas direito e ainda ganha dinheiro, por que não a outra também não pode fazer isso? Então a gente também tem que tomar um pouco de cuidado, ser menos xiita quando a gente se posicionar como população LGBT, para entender que tudo leva um tempo. É não deixar que pisem na sua cabeça, obviamente, mas também não sair batendo em todo mundo. Vamos ser um pouco mais condescendentes, vamos pegar pela mão e falar assim, olha, não pode fazer isso, é feio. Porque às vezes é pura falta de conhecimento. O ano passado a gente foi procurado por um órgão público, mas como a gente não tinha um ano de CNPJ, nós não pudemos fazer o trabalho. Que era uma população específica que os funcionários não sabiam como tratar os LGBTs. Então, os próprios funcionários pediram um treinamento. Então, não era no sentido fazer o seu atendimento enquanto sua profissão, eles sabiam. Mas várias pessoas que não tinha alguém muito próximo, nem um casal de homens, nem de mulheres, nem trans, queria saber como podia tratar a pessoa. Se chegassem 2 homens, se podia perguntar se eram namorados, se eram casados, se tinha filhos, se isso era ofensivo ou não. Então, olha que bacana. Profissionais pedindo um treinamento para saber como tratar as pessoas, porque esses profissionais diziam, eu não tenho preconceito, só que quando eu vou atender um LGBT, parece que eu sou preconceituoso, porque eu fico com tanto medo de falar alguma coisa inadequada, que parece que eu estou mantendo uma distância, e eu na verdade estou me protegendo porque eu estou com medo de agredir a pessoa. Então olha que bacana, eu acho que esses exemplos têm que se reverberar. Ô, Ricardo, hoje assim, falando do consumo de forma geral, a gente sabe que o que faz com que a gente volte a um lugar ou volte a consumir um produto são os detalhes no atendimento ou, né,
no estabelecimento de forma geral. Exatamente. Eu vou citar brevemente só uma experiência pessoal e aí vem a minha pergunta. Tipo, por ocasião, foi logo depois que eu me casei e, tipo, a gente ficou num hotel até ir pra lua de mel e tal. E aí perguntaram de uma forma super... qual é a finalidade, né? O caso vocês vão ficar aqui por 1, 2, 3 dias, como que é? Não, a gente vai daqui viajar pra lua de mel, a cama de casal, tal, não. Ok. E aí eles demonstraram, isso foi engraçado, tipo, pareceu que havia toda uma preocupação sobre isso, mas assim, eu fiquei 15 minutos com cabides pendurados esperando, por exemplo. Aí, independente de ser LGBT ou não, tipo, sério que eu tô num hotel, eu tô com a mala aqui e o cabide aqui, com o meu braço doendo, tipo, primeira questão. Aí toda a preocupação com o negócio da cama, e se é casal, não sei o que, meio assim, nanana. Aí eu chego, um chinelo deste tamanho para a mulher e outro chinelo deste tamanho para o homem. Aí imediatamente, olha, então, você pode trazer um outro chinelo, por favor? Por que eu tô falando isso? É um detalhe, e que assim, transformou a minha experiência pré-lua de mel, assim, tipo, gente, que ridículo, sério. Estão me perguntando contato, se a cama é de casal ou não, e era, porque são 2 homens, foda-se, e não prestaram atenção no chinelo. Na verdade, a gente fala muito, até a Câmara está desenvolvendo um projeto que nós estamos esperando apresentar para a Prefeitura de São Paulo, que é na área de place branding, que falar de branding não é novo, mas falar de place branding é muito novo, não só no Brasil, mas como no mundo todo. Que o place branding vai trabalhar exatamente a alma do lugar, e esse lugar pode ser um país, pode ser uma cidade, pode ser um estabelecimento comercial. Então, é o que aquele lugar te acarinha, qual a alma do lugar, como é que ele te acalenta, como é que ele te recebe. E na maioria das vezes, se a gente for perceber, os lugares que as pessoas mais gostam não são os lugares ultra elaborados, são nesses pequenos detalhes, é o gesto mínimo do dia a dia, é o cuidado mínimo que acaba roubando a nossa atenção. Claro que a gente adora uma chuva de fogos lindíssima no Réveillon, só que não adianta nada se te servir uma comida estragada. Sim. Os fogos custaram uma fortuna, em relação à comida era nada, mas isso é muito importante. Prestar atenção no conjunto de tudo que você oferece de produto ou serviço. Sim. E nisso entra a Câmara. Exatamente. Para assessorar e orientar os estabelecimentos, as empresas, a ter esse place branding. A trabalhar com isso, né? Porque o place branding ele vem depois do marketing, ele é um braço, digamos assim. Então é importante que a gente entenda que tudo que a gente faz tem um reflexo, bom ou ruim. Então resta saber aonde você quer chegar e que ferramentas você vai lançar a mão para chegar lá. Exatamente disso eu quero falar agora, dessas ferramentas. O que a Câmara vem fazendo para unir esse empresariado? Bom, primeira coisa, a gente junta na entidade, né? As empresas se filiam e aí não é só empresas, a gente recebe desde pessoas até grandes corporações, porque a gente acredita numa massa toda junta e misturada que vai trocando experiências, porque, por exemplo, uma experiência de uma grande corporação que tem lá um grupo de LGBTs dentro da empresa que são respeitados, que tem horas de semana para discutir as causas, pode servir para uma empresinha que está começando, como foi um caso agora. A gente tem o DNA, que a gente pode falar que é um encontro mensal que a gente faz, né? Reúne aí as pessoas para network. Nós descobrimos um espaço que ia abrir e a gente convenceu eles a contratar para o café 2 meninas trans e para a segurança um menino trans. Então, essa mistura, por estar junto, eles não tinham essa pretensão, não tinham preconceito, mas não tinham pensado em contribuir com essa questão do emprego da população trans. E, na verdade, isso aconteceu ali. Então, esse convívio, eu acho que é a coisa, posso dizer que eu tenho certeza absoluta, que é a coisa mais importante da Câmara, que é trazer as pessoas para que elas convivam, para que troquem experiências e, a partir disso, se posicionem de forma melhor frente à população LGBT. O que você tem sentido? Olha, eu tenho sentido nesse 1 ano que a gente evoluiu muito, sabe? Nós estamos muito satisfeitos. Eu acho que os primeiros 6 meses a gente, como diz na minha terra, né? Na roça, a gente ficou meio maçando barro, mas trabalhando muito. Hoje a gente continua trabalhando, mas com mais resultados. As empresas, se a gente pegar de 1 ano para cá, a sociedade como um todo, e aí falando das empresas inseridas nessa sociedade, elas já estão um pouco
mais flexíveis. E aí flexíveis por quê? Exatamente porque uma conta a sua experiência para outra, sai no jornal, sai na televisão, sai no rádio, sai na revista e vai no boca a boca, e aí todo mundo vai começando a pensar também em trabalhar dessa maneira. Então a gente pensa que evoluímos muito. A Câmara Brasileira é um bebê, né, de 1 ano, enquanto a Argentina tem 10, Estados Unidos tem 15. Nós tivemos agora recentemente a primeira Conferência Internacional da Diversidade e Turismo LGBT, enquanto a Argentina fez a 10ª, Estados Unidos a 15ª, nós estamos na primeira. Mas, no entanto, as Américas, não, eu não vou falar só de América do Sul, esperava, assim, ansiosamente para que o Brasil também tivesse o seu evento. Sim. Porque, indiscutivelmente, nós somos a estrela da América do Sul em termos econômicos, em termos políticos, e o Brasil, quando não fazia a sua lição de casa, atrapalhava também os nossos colegas, principalmente, não vamos falar dos Estados Unidos, porque eles estão muito bem, obrigado. Sim. E aí eu estou falando de Câmara, né? Porque é a Câmara mais rica, mais poderosa. Mas na América do Sul a gente atrapalhou, então está na hora da gente fazer um trabalho. E eu acho que tem essa abertura. Por exemplo, lá em 2009, quando o pessoal começou e depois parou, talvez tenham parado exatamente porque estava difícil tocar essa história. E hoje eu penso, é uma luta, sem sombra de dúvida, né? Tem que arregaçar as mangas e trabalhar muito. Mas é mais fácil hoje, tem uma abertura maior. E aí você tem as cidades se preparando para isso, você tem as empresas, né? Você tem o poder público pensando, você tem o Ministério do Turismo com uma cartilha de como tratar os LGBTs. Olha que evolução. É pequeno ainda? É pouco? É, mas é um começo. Mas é algo, né? É algo. Vamos valorizar o que tem e vamos de uma forma educada, né? Se for preciso a gente grita, mas vamos tentar primeiro, antes de bater, antes de dar uma voadora na porta, vamos bater e pedir para entrar, para a gente ser bem aceito, bem recebido, e aí a gente chega lá e fala assim, então, a gente precisava disso, faz a cara de bom menino, e aí as pessoas vão ouvir mais. Eu acho que falta um pouquinho isso às vezes para um monte de categorias que acham que pode conseguir tudo na paulada, não consegue. É engraçado, porque o Pink Money ele foi muito subestimado nos Estados Unidos há 15 anos. E aí há 15 anos que eles começaram a ver o potencial nesse dinheiro, né? Exato. Nesse capital. E agora no Brasil, 15 anos depois, que a gente está começando a ver que também há uma possibilidade em cima disso. A própria parada gay roda muito dinheiro, né? A gente sabe a estrutura que acontece na cidade só para receber a parada LGBT. E às vezes falta para a população, não só LGBT, mas para a população como um todo. Por exemplo, a gente ouviu muita crítica porque a prefeitura investiu 1 milhão e poucos mil reais na parada. Eu também adoraria investir 1 milhão e pouco e faturar 30 em impostos. Então, minha gente, presta atenção, não fala bobagem. Né? Então vai ouvir primeiro, vai ver o outro lado da moeda. Todo mundo adoraria. Que empresa não adoraria investir aí em 4 dias, 5 dias que seja a parada? Vamos falar de uma semana, 1 milhão e meio e faturar 30. Então, assim, é uma população que quando se junta, faz barulho, né? E tem possibilidade de gerar novos empregos, de fortalecer a economia local. Estima-se, dados da Prefeitura de São Paulo, estima-se que aqui em São Paulo, em torno de R$ 1.400 cada turista, em média, deixa na semana da parada. Nossa! Eu deixo morando. Parece, né? Então, assim, por quê? Porque as pessoas vêm, é muita festa, é muito passeio, é muito isso, muito aquilo, compras, principalmente as pessoas que vêm de fora, aproveitam para São Paulo e que vêm para a parada. E você tem também uma população não LGBT que vem para a parada por conta desse movimento, das festas mais produzidas. Tem a locomoção, transporte. Tudo. Você tem toda uma história acontecendo. Então, como diz na minha terra, vale a pena investir. Bora tocar fogo na caixa d'água que o negócio vai ser bom. E falar em história acontecendo, a gente está nos momentos finais, mas acho que tem uma coisa que é super importante falar. Teve um marco na história agora que aconteceu na conferência, que foi a fusão, que é importante você comentar. Na verdade, o Brasil, entre os países da América do Sul, era o único país que a Câmara do Comércio não era 100% a entidade que tocava o turismo LGBT. Né? Para vocês terem uma ideia, a Câmara Argentina, tudo que a Argentina faz, a cidade de Buenos Aires especificamente, vamos falar das duas coisas maiores, que é a cidade de Buenos Aires e o governo da nação argentina faz para o turismo LGBT, é capitaneado pela Câmara de Comércio da Argentina.
Então é um trabalho de 10 anos. Por isso, hoje eles têm uma pesquisa que afirma que 20% do turista que entra na Argentina é LGBT, por conta desse trabalho. E no Brasil a gente tinha essa divisão. A gente tinha a ABT LGBT, né, que cuidava do turismo, e a Câmara cuidava de outros assuntos, mas não podia abrir mão do turismo, porque senão enfraquecia as outras câmaras. E agora, na conferência, a gente divulgou, o Marcelo, que é o presidente da Câmara, veio ser o nosso vice-presidente na Câmara, e nós passamos, então, a nos considerar, a nos chamar, trocamos até a razão social, nós somos agora a Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil. Então a gente ampliou isso e aí nós juntamos os associados das duas entidades, os acordos de cooperações internacionais que nós temos, que a ABT LGBT tinha, os parceiros. Então, assim, da noite para o dia, nós viramos uma entidade muito maior, muito mais representativa, e aí temos mais força para conseguir mais investimentos, mais recursos e para dar uma chacoalhada no governo federal, né? Porque até o ministro da Argentina me confidenciou na conferência há mais ou menos um mês atrás, lá na Argentina, na conferência. No jantar, o ministro falou para mim, eu vou dar uma puxadinha na orelha da Embratur e do Ministério do Turismo, porque nós precisamos nos juntar enquanto América do Sul. Se nos juntar todos, pelo menos Argentina e Brasil, que são os maiores, Sim. tem que capitanear esse movimento para a gente começar a fazer as ações para a América do Sul, que vai ficar mais barato para todos os países e a gente chega como bloco muito mais forte do que chegar sozinho. Sim. Olha a importância disso. Gente, Maravilhoso. que programa maravilhoso, não é mesmo? Olha só o tanto de informação que você tem para absorver. Vai ter até que ver de novo. Ricardo, eu quero te agradecer imensamente sua Eu que presença agradeço, aqui. imagina, foi uma honra. Conta para as pessoas onde elas te acham, onde acham o site da Câmara Oficial, tudo para elas se informarem, se interarem, convida elas para ir nos encontros. Até quem tem empresa, né? Quem faça tem, quem tudo. não tem, porque a gente acolhe pessoas físicas também, tá? Na verdade, o site da Câmara é www.câmaradecomérciolgbt.com.br. Depois a gente vai trocar, mas mesmo que você digitar nesse, Sim. vai direcionar, tá? Procurem lá no nosso site, tem todas as nossas ações, todos os nossos associados, tem as datas do DNA, que é esse encontro, que é Drinks, Network and Attitude, que acontece sempre na primeira quarta-feira do mês, para que as pessoas se conheçam e façam negócios. E vão saber também já dados da nossa conferência do ano que vem, que é em abril, que era a data original. Então daqui a pouquinho já tem a outra conferência, que vai ser sempre em abril. E é muito importante porque foram tratados de vários assuntos. Nós trouxemos o presidente da Câmara Argentina, o presidente da Câmara Americana, outros speakers de outros países para contar suas experiências, além dos brasileiros, obviamente. Isso é muito importante. Estaremos lá. Muito bom. Gente, o chá de hoje fica por aqui. Esse programa acaba aqui. Mas o que você faz com o seu dinheiro, o nosso Pink Money tá aí, ó, circulando pra cima e pra baixo na hora que a gente quiser. Então você, sendo empresário ou consumidor, já sabe onde ir pra fazer com que isso tudo seja valorizado. Um beijo e até o próximo chá. Até mais. Cara, você acha que seu dinheiro, como era que eu perguntava? Você acha que o seu dinheiro é nude? Não. Você acha que ele é azul turquesa? Ou, pink, desculpa, é azul esverdeado, volta. Pra quem não sabe, o Pink Money é o dinheiro, E aí, diretora? Agora sobem os créditos. Sabe, tipo o Jornal Nacional? Sobe os créditos, sobe nudes do convidado. Ah, meu Deus.